Para falar sobre o adversário do Goiás na disputa da Copa Verde, que será o Real Noroeste, equipe do Espírito Santo, que inclusive nesse ano de 2022 fez uma boa temporada, vem fazendo, né, já que terá essa disputa da Copa Verde ainda pela frente. Os jogos possivelmente irão acontecer entre o dia 27, 28 e 29 de outubro na Serrinha, tá bom? Nessas três primeiras fases, as equipes melhores ranqueadas, ou seja, o Goiás está na frente do Real Noroeste no quesito aí de pontuação dentro do ranking da CBF, fará esse jogo dentro de casa. O Real Noroeste, que é da cidade de Águia Branca, no interior do Espírito Santo, nessa temporada chegou até a fase ali preliminar de classificação para a Série D, inclusive eliminou o Anápolis já naquela fase, na primeira fase de mata-mata da 4ª Divisão Nacional, venceu o primeiro jogo dentro de casa por 3-0, perdeu no Estádio Olímpico ainda de Goiânia por 3-0 e classificou nos pênaltis. Por último, foi eliminado pela equipe do Caxias do Sul nos pênaltis, após 2 empates, perdendo no Rio Grande do Sul. Inclusive foi campeão estadual, campeão capixaba lá no começo da temporada, ou seja, uma equipe que vem em ascensão nesses últimos anos. Será o seu time titular, ao contrário do Goiás, que possivelmente irá utilizar a Copa Verde tanto para a melhor utilidade, se assim podemos dizer, dos seus jogadores ou aqueles muito reservas, já que não pode comprometer também o banco, à disposição do técnico Jair Ventura, e também os atletas sub-20, que nesse ano terá aí apenas a Copa Goiás, daqui até o final da temporada. Então até mesmo para enxergar ali dentro do elenco, enfim, tem algumas outras opções para os jogadores sub-20, essa aposta da diretoria esmeraldina na disputa da Copa Verde, que será um torneio de tiro curto, irá começar no dia 25 de outubro até o dia 15 de novembro, ou seja, se o Goiás for avançando, ele vai começar a Copa Verde mais ou menos ali na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, então possivelmente, se continuar desse mesmo ritmo, já vai ter mais ou menos a sua situação encaminhada quanto à permanência, na primeira divisão, e aí sim podendo utilizar um outro jogador. Entretanto, aquela reta final de Série A vai ser em jogos muito em cima um dos outros, então a tendência é que a gente veja, até caso o Goiás avance para as próximas fases, um time jogando, por exemplo, na quinta-feira e o outro num sábado, no domingo, então isso vai ser muito normal. Ou até mesmo o time principal jogando um jogo na Série A em uma quarta e os outros na Copa Verde, ou numa sexta, ou até mesmo em uma quarta-feira, Enfim, vamos vendo como que vai ficar esse calendário maluco da CBF, que conseguiu encaixar ainda a Copa Verde antes da disputa da Copa do Mundo, que se inicia lá no dia 20 de novembro. Então o Goiás, que já entrará aí na primeira fase, na segunda fase no caso, terá um jogo eliminatório ainda nesta primeira fase entre o Maitá e Náutico do de Roraima, nessa primeira fase, antes da segunda. E poderemos ter aí um Goiás e Vila Nova na terceira fase. Isso porque os dois clubes ficaram na mesma chave, Caso a equipe esmeraldina avance contra o Real Noroeste e o Vila Nova também, que vai jogar dentro de casa contra o Operário do Mato Grosso, Aí a gente pode ter um Goiás e Vila Nova nessa terceira fase da competição, com o Goiás jogando dentro de casa, já que apenas a partir da semifinal, que serão aí jogos de ida e volta. Outros adversários aí que o Goiás pode ficar de olho em relação ao provável título, uma disputa ali já dura nas finais. Teremos o Paysandu, que possivelmente vai jogar aí com seu time titular, já que a Copa Verde começa já quando a Série C se encaminha para a reta final. Além disso, o Tocantinópolis, que fez uma ótima disputa da Copa do Brasil nesse ano, foi eliminado apenas para o Atlético Paranaense, e na Série D também chegou até naquela reta final. No último jogo, para a classificação para a Série C, acabou sendo eliminado pelo São Bernardo. Então um time bem perigoso, assim também como a gente pode destacar o Cuiabá, que deverá utilizar um time mais sub-23, Luverdense e Brasiliense sempre tem uma certa tradição na disputa da Copa Verde, e também o Vila Nova, que deverá ser utilizar os seus jogadores da disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que inclusive vem fazendo uma boa campanha nesse ano de 2022. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, sobre essa competição que vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil, e o Goiás vai jogar pela segunda vez na sua história, assim também como foi lá em 2019, nesse ano de 2022, utilizando um time alternativo. Quero saber sua opinião sobre a disputa da Copa Verde nessa reta final, de calendário brasileiro.